O grupo terrorista Hamas deu um sinal positivo a um acordo de cessar-fogo com Israel. A proposta que os terroristas têm em mãos prevê uma pausa inicial de 40 dias. Segundo o Catar, que está mediando as conversas, o Hamas concorda. O acordo prevê também a libertação de todos os reféns que estão sob o domínio dos radicais islâmicos. Israel confirma a negociação e se mostra favorável à possibilidade de um acordo. Quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde. Sempre é muito bom ter você comigo aqui no Conexão. Será que esse acordo sai mesmo, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, essa é uma boa notícia. O acordo foi negociado no último domingo em Paris. Teve a participação de representantes, como você falou, mas também do Egito, de Israel, dos Estados Unidos, da própria França. O acordo ele é temporário, ele é para 40 dias, né, como você disse há pouco, e aí seriam liberados mais de 100 reféns civis que estão com o Hamas. Os reféns militares, os soldados, seriam liberados numa outra fase do acordo, ou seja, não nesse primeiro momento. Agora, é uma notícia relativamente boa, porque a ONU tem dito que não há condição das pessoas que vivem em Gaza de continuarem sobrevivendo ali. São 2.300.000 pessoas, 85% delas foram deslocadas por causa da guerra. E esses 40 dias devem dar tempo para essas pessoas conseguirem se recompor, pelo menos temporariamente. E depois dos 40 dias, Kelly, aí é necessário esperar quais serão as próximas ações de Israel, inclusive porque o governo Netanyahu sofre agora forte pressão para convocar eleições e montar um novo governo para Israel, Kelly. Pois é, e falando sobre Benjamin Netanyahu, a gente lembra também que ele sofre uma pressão interna muito grande, inclusive por parte das famílias dos reféns, não é? É isso. Há poucos dias um grupo de familiares invadiu uma sessão da Comissão de Finanças no Parlamento de Israel, pressionando o governo a libertar os reféns, a tomar alguma atitude mais em direção de negociações. Israel, há alguns dias, Kelly, começou a usar uma tática que é considerada bastante arriscada, que é começar a inundar os túneis que o Hamas utiliza na faixa de Gaza. Isso é arriscado porque boa parte dos reféns ainda estão nos túneis, segundo os serviços de inteligência. Então, para alagar os túneis, é necessário que se faça isso lentamente para dar tempo tanto dos reféns quanto dos terroristas saírem, porque se alagar muito rapidamente, acabaria matando todas essas pessoas por afogamento, cara. Pois é, inclusive, recentemente, em Canhunes, depois de algumas bombas ali em uma região de prédios residenciais atingirem, né, esses prédios, foi revelada uma grande entrada que levava a um complexo de túneis. Você vê que como realmente, né, os terroristas usam essas estruturas há muito tempo e são estruturas em alguns pontos grandes, né? Em outros a gente já mostrou aqui no Conexão, são corredores mais estreitos, mas em alguns pontos até veículos conseguem transitar, né, Vitélio? É isso, né? Kelly, a estimativa é que são 500 quilômetros de túneis. É muita coisa. A faixa de Gaza tem cerca de 360 quilômetros quadrados. Então, imagina a cidade que há por debaixo das cidades de Gaza, né? Uma cidade subterrânea formada por túneis. O Hamas vem fazendo esse tipo de infraestrutura há muito tempo e não tem sido fácil para Israel combater os terroristas. A estimativa de Israel é que até o momento foram eliminados 10 mil terroristas, sendo que o Hamas, a estimativa é que ele seria composto por cerca de 30 mil terroristas, ou seja, ainda falta um número muito grande de terroristas para Israel combater, Kelly. Vamos falar também de um outro conflito. Claro que a gente segue acompanhando o que acontece no Oriente Médio, porque ainda não há uma expectativa de quando realmente a situação vai se acalmar por lá, por toda a região, uma vez que também outros grupos terroristas têm se movimentado bastante, não é, Vitélio? Mas vamos falar um pouquinho agora da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque forças armadas ucranianas afundaram um navio de guerra russo. As imagens mostram o momento em que a embarcação é atingida por um bombardeio e começa a afundar no Mar
Negro, na região da Crimeia. A Ucrânia afirmou que esse ataque tem como objetivo, claro, dificultar as operações militares do inimigo nessa área aí. Até o momento, não há informações sobre vítimas. O governo russo não se manifestou sobre esse caso. O fato é que a Ucrânia segue resistindo. É isso. Esse navio afundado seria um dos 12 navios afundados pela Ucrânia, né? Navios da Rússia desde o início da guerra, há quase 2 anos. A Ucrânia é um país que não tem marinha. Inclusive, no início da guerra, ela afundou as suas poucas embarcações para que elas não caíssem em poder russo. Isso não confirma o afundamento desse navio de guerra, né? Ele é Ivanovets, né? Ele é um navio que tinha uma tripulação de 40 pessoas e os relatos da Ucrânia é que eles não conseguiram salvar nenhuma dessas pessoas, desses militares russos que estariam a bordo. Existe também uma especulação de que tenha sido um drone naval para o navio, mas como você falou, também pode ter sido bombardeio através de alguma arma ou algum míssil ar-mar ou terra-mar. Mas a questão, Kelly, é que desde o início a Rússia vem perdendo bastante embarcações ali, embora a contraofensiva ucraniana por terra não tenha sido eficiente, não tenha tido avanços significativos no ano passado, é muito claro que a Ucrânia vem negando à Rússia a utilização da Crimeia. Esse navio foi afundado perto da Crimeia. Ele não foi, como eu falei, o primeiro, né? Teve navios como a nau Capitânio Moskva, que foi afundado em 13 de abril de 2022 pela Ucrânia. Teve uma série de navios afundados pela Ucrânia. E a Rússia, como colocar novos navios ali no Mar Negro, porque os estreitos de Bósforo e Dardanelos são fechados pela Turquia. Ou seja, a Rússia tem que lidar com a Ucrânia, com a marinha que já existe no mar neste momento, Kelly. Pois é, Vitelli, a gente falava agora há pouco da pressão interna que Benjamin Netanyahu recebe, até pela cobrança em relação aos reféns, né, e o conflito lá com o Hamas. E o Putin, hein, que vai para a candidatura novamente, provavelmente vai continuar no poder, né, já está lá há mais de 25 anos e deve continuar por muito, muito tempo. Que tipo de repercussão você acredita que ele possa sofrer, uma vez que essas imagens são veiculadas, né? Tipo, olha, mais um navio é perdido e a Ucrânia segue resistindo. Kelly, a Bloomberg divulgou agora, no dia 25 de janeiro, uma tentativa de negociação do Putin de ficar com o que conseguiu ocupar na Ucrânia e, em troca disso, a Ucrânia entraria para a OTAN. Ou seja, seria uma espécie de empate, né? Não iria perfazer os objetivos da Rússia declarados de afastar a Ucrânia da União Europeia, para poder ingressar nesses países da Ucrânia que ele ocupa nesse momento, incluindo a Crimeia, que vem sendo ocupada desde 2014. Isso ainda é especulativo. Os Estados Unidos, a OTAN, não confirmam essa tentativa de acordo. Enquanto isso, vai haver eleições na Rússia, agora no dia 17 de março. É muito provável que o Putin vença, inclusive porque quem se opõe a ele, que é o Navalny, está agora a 2.000 quilômetros de Moscou, está na Sibéria, foi envenenado pelo Putin, depois foi preso. Não existe uma oposição na Rússia porque as pessoas são envenenadas ou derrubadas de prédios. Então, é muito provável que o Putin vai permanecer no poder. Ele já mexeu na Constituição em 2020 para ficar por mais 2 mandatos no poder. Mas é claro que essa guerra para a economia russa, se é ruim para a Ucrânia, também é para a Rússia, que tem uma economia menor que a do Brasil e está se opondo agora aos quase 32 países da OTAN, porque a Suécia está prestes a ingressar, Kelly. Pois é, já que você falou na questão da economia, né, uma guerra demanda muito investimento, Vitélio. Inclusive, a União Europeia afirmou que apenas metade da munição de artilharia prometida à Ucrânia vai ser disponibilizada em março. O compromisso do bloco era enviar aos ucranianos 1.100.000 munições de 155 milímetros usadas em artilharia, mas apenas 524.000 devem ser encaminhadas, então, até março. O restante será enviado
até o fim do ano. Para amenizar o impacto causado pelo atraso, lideranças do bloco justificaram que a capacidade de produção de munições foi incrementada, sim. A União Europeia também aprovou um pacote de ajuda financeira para a Ucrânia no valor de 50 bilhões de euros, o equivalente a 267 bilhões de reais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a ajuda vai permitir estabilidade nos próximos meses. A guerra com a Rússia completa 2 anos nesse mês. A gente segue sempre acompanhando de perto esse conflito. Vitélio, e aí? Como você avalia, né, essa perda, vamos dizer, ou pelo menos esse atraso de envio de munições para a Ucrânia, mas com um pacote ali em dinheiro garantido? Kelly, são 500 mil cartuchos de artilharia de 155 milímetros, padrão da OTAN. Isso para 1º de março. A União Europeia tinha se comprometido há um ano de entregar 1 milhão de cartuchos. Não vai conseguir entregar, mas conseguiu aumentar a produção da indústria bélica em cerca de 40%. Ou seja, esse é mais um efeito colateral da guerra do Putin. Se em 2019 o Macron dizia que a OTAN tinha tido morte cerebral, nesse momento nós vemos a indústria bélica da Europa acelerando sua produção para se defender da Rússia. Então, vai entregar só metade dos cartuchos, é uma quantidade grande de cartuchos, vai entregar o resto até o fim do ano, mas aumentou a produção, né? A União Europeia aumentou a produção de armamento e, nesse momento, a OTAN faz o maior exercício militar desde 1988. São 90 mil soldados da OTAN fazendo exercícios na fronteira com a Rússia. Em 1988, chegaram a atuar 120 mil soldados, mas era no contexto da Guerra Fria. Então, mais um efeito colateral da guerra do Putin. E 50 bilhões de euros é muito significativo. A Hungria, que estava fazendo pressão para não aprovação desse pacote, acabou se dobrando à União Europeia. E além desse valor, né, ainda tem as transferências bilaterais de países para a Ucrânia. Por exemplo, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas o Reino Unido vem fazendo transferências para a Ucrânia. E os Estados Unidos, mesmo que haja um corte, que continue havendo um corte do financiamento dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, por causa da briga eleitoral entre os republicanos e os democratas, fica muito claro que a União Europeia não pode permitir que a Rússia avance dentro da Ucrânia, porque a Rússia estaria na porta da Europa, ou seja, é uma questão de segurança da União Europeia, Kelly. Nesse sentido, você acredita que a União Europeia pode pressionar Joe Biden, né, os Estados Unidos, por conta da liderança da OTAN, né, para garantir realmente esses recursos para a OTAN e, consequentemente, uma defesa maior para os países membros? É muito difícil porque o Biden ele não consegue aprovar no Congresso, né? Esses 105 bilhões que ele propôs, e uma parte para a Ucrânia, uma parte para Israel, para a região da Ásia-Pacífico, para a fronteira do México, esse pacote não é aprovado no Congresso. Então, o Biden ele está de mãos atadas. O diretor da CIA vem fazendo pressão também para uma aprovação, porque é contra os interesses dos Estados Unidos um avanço russo na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, a União Europeia sozinha é capaz de fornecer recursos para a Ucrânia. O que é muito provável, Kelly, é que se o Trump for eleito lá em novembro, ele vai tentar um acordo com o Putin nesse sentido que a gente falou há pouco, de ceder parte do território ucraniano para o Putin e, em troca disso, a Ucrânia ingressar tanto na OTAN quanto na União Europeia, que, no final das contas, seria uma espécie de derrota, porque o Putin alega que essa guerra é por causa da expansão da OTAN, Kelly. E só para a gente fechar, né, a gente lembra que o Trump era bem crítico em alguns pontos, principalmente a questão de aporte financeiro de outros países na OTAN. Ele dizia que existia uma desigualdade ali em relação ao aporte americano, mas a gente lembra também que hoje a realidade é outra, né? O mundo vive uma outra situação bem diferente de que quando ele era presidente. O sistema internacional sofre uma revolução, a maior revolução geopolítica nos últimos 30 anos, desde a dissolução da União Soviética. A questão toda é que, para os Estados Unidos, um avanço da Rússia fortaleceria também a China, que é uma parceira da Rússia, e isso seria contra os interesses dos Estados Unidos. Agora, para o Putin, o fato da Ucrânia eventualmente entrar na OTAN, a própria OTAN já disse que a Ucrânia vai ingressar depois da guerra, e na União Europeia também, e o fato da Finlândia e da Suécia terem ingressado na OTAN são derrotas, né? Por mais que ele consiga manter território ucraniano,
Isso parece muito com a guerra de inverno e da continuação que aconteceu lá contra a Finlândia no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando então a União Soviética ficou com 11% do território da Finlândia, mas a Finlândia se manteve soberana. Entrou para a União Europeia em 95 e depois para a OTAN agora há poucos meses, Kelly. Vitélio, vamos falar agora do nosso terceiro maior parceiro comercial? A Argentina foi palco de novas confusões durante o debate sobre o pacote de medidas proposto pelo presidente Javier Milei. Manifestantes entraram em confronto com os policiais. Os agentes usaram balas de borracha, cacetetes e sprays de pimenta para conter a população. O Congresso argentino discute um conjunto de medidas proposto pelo governo para recuperar a economia do país, que fechou o último ano com mais de 210% de inflação altíssima, mas o fato é que Javier Milei enfrenta essa dificuldade toda aí. Esses protestos eram previstos e será que ele vai conseguir implementar principalmente as medidas mais radicais, Vitélio? Kelly, esse projeto dele, né, chamado de ônibus, né, que o latim significa para todos, já foi desidratado, né? Então, dos 664 artigos no início, sobraram 224. Né? O Milei tem negociado porque ele tem minoria, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, toda essa discussão que está tendo agora, que deve ser a maior discussão na história do parlamento argentino, e que deve, se não for resolvida hoje, deve entrar sábado adentro, ela ainda é apenas entre os deputados. Depois disso, ainda vai para os senadores, onde também o Milei tem minoria. Então, o projeto dele tem sido bastante desidratado, mas tem tido alguma sinalização de organizações internacionais no sentido de apoio ao que o Milei está fazendo. O FMI, por exemplo, na quarta-feira, liberou mais 4,7 bilhões de dólares para a Argentina, embora a Argentina não tenha cumprido as metas estabelecidas pelo FMI no ano passado. E aqui é importante dizer, Kelly, que muito dificilmente o Milei vai conseguir levar adiante todas as suas propostas. Ele mesmo afirma que serão 2 anos muito difíceis para a Argentina, né? E também é preciso dizer que os remédios do FMI são muito criticados porque acabam afetando a vida das pessoas, especialmente as mais pobres. Mas na situação da Argentina, que está há 30 anos nessa crise, né, 45% da população na linha da pobreza, né, são necessárias medidas de choque. A questão é se essas medidas conseguirão passar e se a população vai conseguir resistir toda essa reforma econômica que vem sendo feita. Pois é, seguimos acompanhando, né? É um problema bem perto aqui na nossa vizinha Argentina. Vitélio, sempre é bom contar com a sua análise, viu? Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Que prazer conversar com vocês. Até logo. Até.